Ah, na sexta-feira estava um bafo tremendo, né? Um mormaço, uma pressão enorme. E aí ontem esfria. Realmente a garganta não aguentou, a rinite pegou e tudo aqui congestionou. Dessa forma, estou um pouco rouco, né? Mas está tudo tranquilo. Temos para essa semana alguns avisos. Quarta-feira, culto de oração. Ok, às 19h30. Estamos falando, né, ainda que por breve momento, não estamos estendendo muito o assunto, né, o nosso tempo. Estamos falando sobre as bem-aventuranças. Né? Bem-aventurado os... Primeiro, os pobres de espírito, muito bem. Os pobres de espíritos, aqueles que entendem que nada podem, que não têm nada para oferecer para a sua salvação. Então, quando eu entendo que eu sou pobre de espírito, que eu não tenho nada para ganhar, ou que me dignifique a entrar nos céus, o que acontece? Porque deles é o reino dos céus. Só quando eu entendo que eu não tenho nada para dar, é aí então que eu posso entrar. E quando eu choro, quando eu entendo que eu sou pobre de espírito, nada tenho, então eu posso chorar. Eu choro porque realmente não há nada em mim. Quando eu choro buscando a Cristo, o que acontece? Serei consolado. E quando eu choro entendendo que nada tenho, porque eu sou pobre de espírito e sou consolado pelo amor de Deus, o que isso faz em mim? Me torna manso, bem-aventurados os mansos, né? Porque herdarão a terra. Percebam a grandeza da profundidade do amor de Deus e a nós e das profundezas dos ensinos do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, e o quanto que nós precisamos crescer nisso. Nós estávamos cantando agora, inimigo fui, agora estou à mesa, obrigado. Que este hino seja mais do que simplesmente um hino, que essas palavras sejam mais do que simplesmente uma melodia, um conjunto de melodia aí que cantamos, entoamos aí com os nossos lábios, mas que realmente faça parte, como orou o irmão, da nossa prática de vida realmente. Né? Por isso, eu quero pedir que nós fiquemos de pé mais uma vez, né? E tenhamos orações frases, orações curtas, não é? Você não precisa orar agora por todos os motivos que você tem, mas orar especificamente pela graça de Deus, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito a nós. Lembrando que nós acabamos de cantar e de todos os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo tem dado a nós, não é? Eu era inimigo de Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É somente mediante essa graça, essa obra do Senhor Jesus Cristo em nós, é que nós podemos ter paz com Deus e sentarmos com Ele à mesa, para cear com Ele, nesta alegria, nesta bênção, nesta festa que é sermos cristãos por meio de Cristo Jesus. Por isso, vamos fazer orações, frases, não é? Agradecendo ao Senhor por isso. Eu queria pedir que o irmão Guilherme, então, concluísse, depois que ele entendesse que os irmãos já oraram voluntariamente, né? E se os irmãos podem orar voluntariamente, aí um depois do outro, e o irmão Guilherme, então, termina com uma oração para nós agradecermos ao Senhor por tudo que Ele nos tem dado. Vamos ter esse tempo, então. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo pelo teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor deu na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar.
temos hoje um casal nos visitando. Na verdade, 2 casais, né? Nós temos... Alô, agora sim? Irmão André e a irmã Brigitte, certo? Já tem vindo, já não, como já disse, já não são mais visitas. Cadê a filha hoje, não veio? É, tá bom, tá bem. Mas é um prazer tê-los conosco. Mais alguém nos visitando nesta manhã? Não, todos da casa, não é? Muito bem. Efésios capítulo 6, versículo 17. Parte B deste versículo. Vamos ler todo o versículo, mas em especial vamos salientar aqui a parte B. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Nós te damos graças, Senhor, pelo ministério do Teu Santo Espírito, qual seja reavivar em nossos corações a Tua palavra, fazer, ó Deus, conhecer-nos as Tuas verdades, o Teu amor, Tua graça, através das Sagradas Escrituras. Ó Deus, rogamos ao Senhor que nos ensine a nossa dependência do Teu Santo Espírito, a nossa incapacidade de compreender os Teus mistérios, mas ainda assim, sermos detentores das verdades que o Senhor quer revelar a nós a cada dia. Muito obrigado pelo Teu Evangelho, como já foi orado aqui. Já te louvamos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, mas continuamos pedindo que o Senhor nos dê um coração grato, de fato, por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas, à Tua igreja. Nós te louvamos e agradecemos e pedimos a Tua graça para esse tempo da meditação da Tua palavra. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Finalizando então, não finalizando totalmente, mas chegando no final, nós estamos aqui falando sobre a armadura de Deus, como Paulo trata no início, ou pelo menos é colocado aqui no início desta sessão, a partir do versículo 10, a armadura de Deus, né? E no versículo 13 ele vai dizer: tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que nela possais, para que possais resistir no dia mau. E desta forma nós devemos tomar esses elementos, nós devemos fazer uso desses elementos que Paulo, o Senhor nosso Deus, através da vida de Paulo, tem usado ele para falar aos nossos corações a respeito da luta que é a vida cristã. Não fosse assim, não estaria nesses textos, nessas palavras aqui. Desta forma, falamos sobre a verdade, que devemos cingirmos-nos dela, devemos também vestirmos-nos da couraça da justiça, e percebe que essas coisas estão dizendo, vocês devem se cingir com a verdade, vocês devem se vestir com a couraça da justiça, você deve pegar o calçado e calçar os pés, não é, com o calçado da preparação do Evangelho da Paz, enfim. Agora, quando ele começa no versículo 17, ele diz: tomai. A ideia aqui de tomar não é alguma coisa que você pode pegar, mas depois que toda a armadura você já está vestida dela, então o seu fiel escudeiro vai ali e te dá o capacete, e você coloca o capacete. Não é você que vai pegar porque está ali à disposição, não. Alguém vai lhe dar, não é? Como nós falamos na semana passada. E não somente o capacete, mas também a espada do Espírito. Alguém vai lhe dar, não é como numa loja de armas que você vai ali, qual que é a espada mais bonita, né? Qual que é a espada que combina com esta armadura, né? Que espada, qual é a cor ali que vai combinar com a minha ideologia? Que espada ali é a mais chocante, não é? Mais descolada para os nossos tempos? Não é assim que funciona. Tomai a espada do Espírito. Percebam que é a espada de quem?
do Espírito. Mas não é a palavra de Deus? É claro que é a palavra de Deus. Mas por que que a palavra que é de Deus está aqui sendo colocada ou caracterizada como espada do Espírito, ou seja, a palavra do Espírito? Não é de Deus? É de Deus ou do Espírito? Como é que funciona esse negócio? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra de Deus ou a espada do Espírito não é nossa. Às vezes, nós podemos entrar em determinadas discussões, talvez teológicas, né, onde nós tomamos a palavra e temos-nas como se ela fosse nossa. Temos-la como se nós tivéssemos total destreza e total habilidade para discutir, como se ela fosse algo que eu tomei posse e eu posso dela usar. E nós fazemos isso muito, talvez, nas discussões teológicas. Eu acho saudável até certo ponto, não é? Desde que não descambe para o mesmo nível, por exemplo, de discussões políticas. Não é? Mas é bem possível que nós façamos isso. É bem possível que nós tomemos para nós determinadas ideias, como se talvez todas as outras ideias estejam totalmente erradas, estejam totalmente desvinculadas de verdade, e nós então tomamos aquela palavra, aquela doutrina, aquela ideia, aquele conjunto de conceitos e acabamos entendendo que somente aquilo que eu creio, aquilo que eu faço, aquilo que eu aprendi é exatamente o correto. Eu sofri com isso. Né? Eu, quando mais jovem, tinha na minha ideia de que só a igreja batista regular era certa. Né? Qualquer outra igreja é problemática. Qualquer outra igreja, olha, você está naquela igreja, cuida, porque lá não prega o evangelho. Só nós éramos os corretos. Né? Eu gosto do movimento batista regular, tenho um apreço por ele, gosto da sua história, bem como da doutrina pregada, creio que é a doutrina correta, mas dizer que todas as outras igrejas que não façam parte do círculo batista regular estão erradas, aí é de uma certa inocência. Podemos, para ser bem tranquilo na conversa, né? É de uma inocência muito grande pensar desta forma. É claro que existem muitos movimentos que, de fato, estão voltados mais para os prazeres humanos e mais para o enaltecimento do homem do que exatamente para a glória de Deus. Isso também é um fato. Mas dizer que todos os movimentos estão errados, né? Isso é tomar para si uma ideia, é tomar para mim um conceito e dele fazer como se fosse meu um alvo, ou seja, um motivo para até mesmo ser um mártir, por que não? Eu vou morrer por este conceito, se preciso for. Mas percebam que o que nós estamos vendo aqui é que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Por que isto? Porque toda esta armadura que nós estamos falando, e desde o início temos falado sobre isso, salientado sobre isso, esta guerra que Paulo está travando aqui é nada mais, nada menos, irmãos, do que uma guerra espiritual. Ela não é uma guerra de ideias, ela não é uma guerra de argumentos, é uma luta que vai ser travada no campo espiritual. Eu não vejo, você não vê. Talvez o que nós podemos ver são os frutos dessa batalha. Quando você ouvir alguém, por exemplo, se convertendo, quando talvez de um apelo ou de um desafio de uma mensagem, e alguém então levanta a mão, eu quero receber a Cristo como Salvador da minha vida. Quando você vê alguém se dobrando aos pés do Senhor, você não está vendo a batalha, você está vendo o resultado desta batalha. Porque a luta já começou muito antes. A batalha de transformação daquele coração talvez já estava há anos sendo travada, para que aquela pessoa pudesse sair do nível onde ela estava, da escuridão, das trevas, do pecado, da religiosidade, para poder chegar ao ponto de reconhecer que só em Cristo ela pode ter a salvação. Quantas pessoas por anos estavam dentro de uma igreja? Poderia citar novamente o meu testemunho aqui, mas não vou fazê-lo porque vocês já conhecem. Mas desde menino eu estava na igreja, mas somente aos 17 anos é que eu fui entender que eu era um perdido e precisava de Cristo. 17 anos. Precisei quebrar um pé, se os irmãos se lembram, né? Para poder compreender o que eu estava fazendo.
Percebam que a luta ela vem muito antes. Eu tenho um versículo, nós vamos citar esse versículo aqui, e eu me recordo desse versículo, eu decorei quão importante é o trabalho que se faz na igreja, com jovens, com crianças, com adolescentes, porque isso fica marcado. Hebreus 4,12, até hoje eu lembro, decoro esse texto, mas não é pelas minhas leituras ou pelos estudos, não é? São 2 versículos, na verdade, que eu decorei, que foi Isaías 53:6 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu me recordo disso porque lá no meu passado, aos 10 anos de idade, houve um concurso bíblico na igreja e eu tive que decorar, e decorei, e está até hoje isso aí, não é? Mostrando esse trabalho que vai sendo realizado. Mas eu me converti aos 17 anos, como eu tenho falado. Mas desde os 10 anos, Deus estava trabalhando na minha vida para que um dia eu viesse de fato reconhecer quem eu realmente era. Percebem que esta batalha não é uma coisa apenas de momento ou de argumento? E muitas vezes nós entramos, talvez em determinados debates, nós entramos muitas vezes em determinadas situações, como que se a palavra fosse minha, como que se a palavra fosse a minha espada. Não, não é minha, não sou eu que vou convencer. O meu trabalho é falar e deixar que Deus faça o restante. Né? O irmão Najib até relembrou, na terça-feira estávamos conversando, um exemplo que o pastor José Soares deu, né, sobre o evangelho. Ele é a dinamite de Deus, o que você tem que fazer é só acender o pavio. Né? Acende o pavio e joga lá e sai correndo, deixa ele explodir, ele vai fazer o resultado que tem que fazer. Joga a dinamite acesa lá e o resto ele vai fazer. Deus mesmo, o Espírito Santo vai fazer isso. Por isso que é a espada do Espírito. Por quê? Está envolvido num trabalho, numa obra espiritual. E Paulo vai falar disso aqui em Efésios capítulo 2, versos 21 e 22. Efésios 2, versos 21 e 22. Paulo está falando da igreja, como que nós fomos unidos pela cruz de Cristo, e ele está de 2 povos fazendo um povo só, que é a igreja, que é o seu corpo, que é a sua casa, onde o Senhor vai habitar, onde Deus vai habitar, onde o Espírito Santo vai habitar. Versículo 21 e 22 vai dizer, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa habitação não diz respeito apenas a questões ideológicas. É o Espírito Santo que deve dirigir e conduzir todas as coisas aqui. Isto é bem verdade, irmãos, porque se nós vivermos uma vida religiosa, tão somente na observação da palavra pura e simples, preste atenção no que eu vou dizer, sem desmerecer ou, de alguma forma, estar menosprezando a palavra de Deus de forma alguma, mas se eu estabelecer uma vida cristã baseada nos preceitos bíblicos, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, eu estou apenas observando conceitos. É necessário que o Espírito Santo, e é isto que vai transformar a nossa vida. É isto que vai transformar um coração. Quando o Espírito Santo toma estas palavras e torna-a viva em nossos corações. Existem 2 palavras para a palavra de Deus, ou 2 exemplos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos ler lá? 1 de Pedro 1, 23. Primeira de Pedro 1, 23 diz assim, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive
e é permanente. Perceba que a vida espiritual só aconteceu em mim, em meu coração, após o semear desta palavra, esta semente. Pois fomos regenerados de semente não corruptível, mas incorruptível. O quê? Qual semente? A palavra de Deus. Um outro texto, 1 de João 3,9. Quem achar pode ler, por favor. 1 de João 3,9. Perceba que tem uma outra palavra, a palavra em comum que estamos percebendo, a palavra semente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Quando você nasce de novo, quando a vida espiritual está em você, você vai demonstrar isso na vida prática. Agora, o interessante é que no original, no grego, 1 de Pedro 1,23 e 1 de João 3,9, as duas palavras semente no grego são diferentes. Não é a mesma palavra. Em 1 de Pedro 1,23, a palavra semente ali é esporá. Uma palavra que dá a ideia de origem, da onde você veio. Fala da sua origem, não é? Ou seja, como ser espiritual. E em 1 João 3,9, a palavra semente no grego é esperma, a mesma semente masculina para gerar frutos, para dar frutos. E aí fala da força vital e vitalizadora para que a vida de fato se faça. Nós temos duas palavras, para nós a mesma coisa, porém no grego são duas palavras diferentes. De forma bem clara, a primeira palavra semente, em 1 de Pedro 1,23, diz respeito à palavra. Esta semente, ou seja, esporá, é a palavra. Porém, em 1 de João 3,9, a semente, no caso masculina, é o próprio Espírito Santo. Essa força vitalizadora. Portanto, irmãos, se nós tivermos a palavra, mas não tivermos o Espírito Santo, nós vamos simplesmente viver de conceitos teóricos e teológicos. É necessário que o Espírito Santo faça o trabalho dele, de revivificar a palavra, de acender a palavra, de tornar a palavra viva, para que nós possamos compreendê-la, ou seja, a junção do Espírito Santo e a palavra de Deus, para que possa haver vida. Duas sementes, para que então a vida se faça, a vida se perceba, que a vida nasça de fato, que um ser, um novo ser, possa surgir. Não é assim na nossa vida, no relacionamento humano? Duas sementes, masculina e feminina, para que possa então ter uma nova vida? É assim na vida espiritual. Por isso que a espada, que é a palavra de Deus, ela precisa que o Espírito Santo esteja conduzindo. Porque senão, Paulo vai dizer de forma muito clara, em loquacidades frívolas, muitas vezes, em discussões teológicas, a gente vai se perder nisso, e nós não vamos chegar a lugar nenhum. E nós vamos nos envolver nesta coisa de tal forma e que vamos estar, de alguma maneira, pensando que esta palavra é nossa. E nós podemos conduzir isso quando ela é do Espírito Santo. É Ele quem vai fazer, é Ele quem vitaliza, é Ele quem dá força para que, de fato, o nosso trabalho tenha o sucesso e a eficácia necessária. Eu recebi hoje, acho que era 3 horas da manhã, não sei, aquele rapaz o que ele estava fazendo, 3 horas da manhã. Mas eu recebi uma mensagem hoje, não conheci, vi a foto ali, ele me mandou, escuta, essa mensagem que você está me mandando aí,
Eu sou católico, não sou protestante. Na verdade, eu nem gosto de protestante e eu vou continuar sendo católico. Eu falei, ué, rapaz, não te mandei mensagem nenhuma, né? Aí acordei de manhã, né? Eu vi aquela mensagem, falei, que loucura, né? Acho que era mais ou menos às 6h30. Aí eu mandei, se você me acordou 3 horas, se você estiver dormindo, eu vou te acordar agora também, né? E mandei a mensagem para ele. Escuta, eu não te conheço, não te mandei nenhuma mensagem, né? Sim, eu sou evangélico, né? Mas muito além de pregar denominações, eu queria falar para você sobre Cristo Jesus. Você diz que é católico e imagino que você seja um católico praticante, então você conhece a Bíblia, não é? E eu queria conduzir você até Efésios 2:8. Leia lá Efésios 2:8 e você vai perceber que porque a fé vem, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. O que nós proclamamos é Cristo. Nós nada podemos fazer, a nossa fé repousa tão somente na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A grande coisa aqui, irmãos, é que me pareceu que ele é católico, de fato, e realmente não gosta de protestante, foi as suas palavras, né? Mas o que eu fiz? Eu lancei a palavra. O que mais eu vou fazer? Aproveitei aquela porta aberta, falei de Cristo para ele e está tudo certo, não é verdade? E vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que Deus vai fazer naquela vida e naquele coração. Eu estava ali no escritório, daqui a pouco o telefone toca. Plim, plim, plim. Falei, rapaz, quem será? Era ele. Era ele. E aí a gente entra naquela situação de novo, abrindo um parênteses aqui, né? Ô, rapaz, desculpa aí, mas na verdade quem estava me mandando, eu penso, a mensagem veio no nome de Marlene, né? Falei, rapaz, mas com Marlene? Não conheço Marlene. Veio o nome de Marlene aqui, eu conheci ela num bailão, né? E ela agora está me mandando. Falei, agora complicou a coisa, né? Você conheceu ela num bailão e ela está te evangelizando, não entendi mais nada agora. Agora a coisa complicou mesmo. Mas quanto à religião, eu sou católico e ninguém vai mudar essa minha posição. Aí eu perguntei para ele embaixo, nem Deus? Você já ouviu, já leu sobre o jovem rico? E dei as referências bíblicas para ele. Sobre Nicodemos também? Dei as referências também. Eram 2 jovens, 2 homens que eram religiosos. Mas quando Deus falou com ele queria que ele mudasse o coração. Aí depois não tive mais resposta. Não sei se ele leu, até onde eu vi parece que não tinha visualizado ainda. Mas é bem possível que ele vai responder alguma coisa, né? E aí, fechando parênteses, né? Quem vai a um bailão para evangelizar? Alguma coisa está errada com o evangelho de hoje, com evangelicalismos que estamos praticando hoje, né? Mas, enfim, eu espero que aquele rapaz entenda o que eu estou falando. Não espero. Não espero. Mas eu espero que o Espírito Santo use aquelas referências que eu mandei para ele e de alguma forma aquilo possa tocar no seu coração. Talvez hoje, talvez amanhã, talvez daqui uma semana, talvez daqui a 10 anos, eu não sei. É Deus quem vai fazer. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Talvez Deus vá usar outra pessoa, talvez Deus vá usar uma situação, talvez Deus vá fazer com que ele quebre um pé, assim como aconteceu comigo. Talvez Deus vai fazer com que ele perca uma pessoa querida. Talvez Deus vai fazer com que ele tenha uma perda financeira, talvez, eu não sei, para que um dia ele compreenda que ele de fato precisa de Cristo. Mas não são as minhas palavras ou os meus argumentos ou uma discussão teológica que vai chegar a isso, porque é o Espírito Santo que vai fazer da maneira dele, mediante a obra criativa que ele tem para fazer, porque eu sei, eu tenho certeza, se eu chamar cada um aqui que já recebeu a Cristo como Salvador da sua vida, e você vier e der o seu testemunho agora, nenhum vai ser igual ao outro. Todos nós tivemos uma experiência diferente. Poderia ter sido através de uma mensagem, poderia ter sido através de uma música, de um louvor, de uma experiência, mas todas estas conversões serão diferentes, porque Deus tem a sua maneira muito própria de reagir em nossa vida, porque é o próprio Espírito Santo quem faz isso, porque ele usa a palavra de Deus, ele usa a sua espada, o Espírito Santo vivifica a sua palavra para nos fazer entender
e nos fazer sair das trevas, da morte, da escuridão do pecado, para a vida em Cristo Jesus. Por isso é que a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 4:12, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Percebam que a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, aqui em Hebreus, o autor de Hebreus está dizendo é como uma espada de 2 gumes. E ela é viva e eficaz. Viva por quê? Já falamos, porque é o Espírito Santo quem vivifica. Mas ela não é só viva, ela também é eficaz. Você tem uma faca na sua cozinha, e aquela faca, ela é de fato eficaz no que faz. Ela de fato realiza o trabalho, mas se você não tomá-la, se você não pegar aquela faca e realmente não realizar o trabalho, ela não vai fazer nada por si só. Assim é a palavra do Senhor. É necessário que o Espírito Santo realize o seu trabalho, vivificando essa palavra. E ela é eficaz, porque ela faz o que de fato tem que fazer. Quando nós, através do entendimento do Espírito Santo, e como a gente tem dito, por que estamos aqui? Porque há um vazio nos nossos corações, no domingo pela manhã ou no domingo à noite, não sei, e eu preciso estar em algum lugar para preencher esse vazio. Eu preciso me juntar a um grupo de pessoas para, de alguma forma, eu poder me sentir importante ou me sentir útil na minha vida social? Ou é porque, de fato, a palavra fala ao meu coração e ele vai dizer, não deixando de congregar-nos? Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, e vemos que a igreja primitiva ela se reunia todos os dias, e eles viviam unidos ali na comunhão, no partir do pão, nas orações. E aquela igreja é um exemplo para nós. E isto fala comigo. Isto mexe comigo. Esta palavra o Espírito Santo usa e fala assim, eu não posso ficar em casa. Eu preciso sair, eu preciso sacrificar um pouco do meu dia, dos meus talentos, um pouco do meu próprio corpo, para adorar ao Senhor junto com os meus irmãos. E então olho para Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este texto fala sobre esse sacrifício de uma mente que foi transformada já. Está em transformação, mas ela já nasceu de novo. E eu entendo que ir à igreja não é somente um rito de alguém que um dia foi convencido de alguma coisa, ou foi feita uma lavagem cerebral para estar seguindo uma ideia ou um líder. Não, eu entendo o que Cristo fez. E este ato do Senhor Jesus Cristo transformou a minha vida, de tal forma que eu não posso ficar em casa. Eu preciso adorar ao Senhor. Eu preciso chegar lá e dizer, Senhor, antes eu era inimigo, mas agora estou à sua mesa. Obrigado, Senhor, e eu vou cantar ao Senhor, e eu vou adorar a Ti, porque eu Te amo, meu Senhor. Quem que faz isso? Uma observação mera de preceitos? É claro que não. Mas é o Espírito Santo usando a palavra eficaz que é, para falar ao meu e ao seu coração, à minha e à sua mente, para nos convencer de que a adoração ao nosso Deus é a coisa mais importante que você vai fazer na sua vida. É a coisa mais útil que você vai realizar em todo o seu ser. Você pode construir, você pode conquistar, você pode ter muita fama. Mas a palavra do Senhor vai dizer, louco, hoje te pedirão a tua alma. O que você tem preparado? É a palavra de Deus que é eficaz, mediante a ação do Santo Espírito, para dizer, para um pouco, o que você está fazendo? Para um pouco e pensa na sua vida espiritual. Eu não sei se há aqui alguém nesta manhã que ainda não tem tomado uma decisão ao lado de Cristo.
Eu não sei se há alguém aqui nesta manhã que ainda não tem derramado o seu coração no altar do Senhor Jesus Cristo, entendendo: Senhor, eu nada sou, eu nada posso, eu sou pobre de espírito, eu não tenho nada, mas eu preciso de Cristo para a minha salvação, eu preciso desta obra, preciso confiar nesta obra. Me ensina a perceber o amor de Cristo na cruz do Calvário. Se não tem ninguém, se tem alguém nesta manhã, o desafio é que você pense nisto. A palavra do Senhor diz isto. Porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ela é eficaz, porque ela fez isso comigo, ela fez com você. Talvez não foram esses textos que eu citei, talvez tenham sido outros textos citados por aquela pessoa que estava pregando naquele dia, por aquela mensagem no rádio, por aquele hino que você ouviu, por aquele amigo que você conheceu e que falou do Evangelho para você. Eu não sei qual foi o texto, mas foi a palavra de Deus. Foi a palavra do Senhor que encontrou o teu coração. Você pode ter certeza, porque você sabe disso. E talvez nós já sejamos salvos. Estamos já caminhando um bom tempo na vida cristã. Qual não é as vezes, quantas não são as vezes, que o Senhor vem a nós e diz: santificai-vos. Sede santos, porque eu sou santo. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aconselhai-vos mutuamente. Tende em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sobre humildade, falando sobre mansidão, animando, pensando em Cristo. O capacete da salvação, lembra? A nossa ideia de que Cristo está voltando, nós somos salvos em Cristo, Ele está voltando, um dia Ele voltará, e isto me anima. E quantas vezes nós não ouvimos esta palavra, eficaz para nos dar de fato uma nova vida, para nós olharmos e deixarmos o que ficou para trás, aquela injustiça, aquele pecado, para deixarmos para trás aqueles problemas e olharmos para frente e dizermos: Senhor, eu te adoro, porque a Tua palavra está falando ao meu coração nesta manhã. Nesta noite, ou nesta tarde, eu não sei, a Tua palavra está falando comigo, me animando, renovando, redobrando as minhas forças, os meus ânimos, para que como águia nós possamos voar e realizar o trabalho do Senhor. Se eu olhar para mim mesmo, se eu olhar para este mundo, se eu olhar para as minhas próprias condições, eu vou desistir. Estava lendo o livro de Esther, por causa do concurso. E que bobagem. 6 meses com mirra e mais 6 meses com perfumes e não sei mais o quê. Para uma mulher se apresentar a um rei humano, uma mulher judia, pertencente ao povo de Deus, que nada disso precisava, e ter que passar por toda aquela situação para que o povo de Deus não fosse consumido, para que o povo de Deus não fosse exterminado, enquanto lá atrás eles tinham todas as possibilidades de ser uma nação sacerdotal, e nada disso precisariam passar. Por quê? Não observaram a eficácia da palavra de Deus. Irmãos, nós como cristãos que somos, quantas vezes precisamos talvez, ou gostamos até, de nos parecer com o mundo, passar pelos mesmos critérios, pelos mesmos processos que todos passam, e gostamos disso. Eu imagino as mulheres judias também, olhando para Esther: quão privilegiada ela é. Que privilegiada é o quê? Que privilegiada o quê? Privilegiada se eles estivessem na terra deles, adorando o seu Deus, e nunca tivessem caído na mão de um rei ou de um Deus humano para escravizá-los, para de alguma forma torná-los dependentes daquela situação. Permanecendo na sua terra, nunca jamais ter ido ao Egito, nunca jamais ter sido escravo, mas pelo fato de um dia terem se esquecido disto, da eficácia da palavra de Deus, tinham que agora pensar em se portar
como qualquer outra mulher. Salmos capítulo 19. Salmo 19. A partir do versículo 7, nos diz ali: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro e o temor do Senhor é límpido e os juízos do Senhor são verdadeiros. E todas estas características da palavra de Deus mostram a sua eficácia quando ela diz que restaura a alma, que dá sabedoria aos simples, que alegram o coração, que ilumina os olhos e permanecem para sempre e são todos igualmente justos. Esta é a eficácia da palavra. Viva e eficaz. Uma espada de dois gumes, a espada do Espírito, porque ela corta, ela é eficaz, ela realmente o faz. Mas não somente para nos orientar, não somente para nos exortar, não somente para nos consolar, não somente para nos mostrar a verdade, mas também para juízo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, nas visões de João, nós temos ali uma visão em particular, e ele diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vamos para Apocalipse 2, versos 12 e 16. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Verso 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Temos outros textos também em Apocalipse, capítulo 19, versos 15 e versos 24, que falam sobre a espada, dando a ideia que não mais apenas de orientação, de conselho, de desafio ou de consolo, mas está falando sobre juízo. Esta mesma palavra que nós temos lá hoje, para o nosso consolo, exortação e aconselhamento, um dia ela servirá também para juízo contra aqueles que de alguma forma rejeitaram esta palavra, para aqueles que de alguma forma rejeitaram as verdades que aqui estão inseridas. Eu não sei com relação àquele rapaz, não sei nem mesmo o seu nome. Eu sei que a Marlene abriu um caminho no bailão, né, para estarmos falando, conversando. Mas se ele não reconhecer a Cristo como Salvador, e ele permanecer católico, porque ele é católico, porque o seu pai era católico, e todo mundo é católico, e ele vai morrer católico, ele está tão somente estabelecendo um conceito de vida para ele. Mas é perceptível que ele nunca teve a vida do Espírito Santo em si mesmo. Hoje o Espírito Santo pode estar falando ao seu coração.
Lembra do jovem rico? Ele rejeitou. Lembra de Nicodemos? A princípio rejeitou também a própria palavra de Cristo Jesus. E um dia isso serviu para juízo. Se alguém não aceita o conselho, a exortação, a admoestação, não aceita o consolo da palavra de Deus hoje, a paz que ela nos traz, um dia essa mesma espada servirá para juízo. Que Deus nos abençoe e possamos olhar nesta guerra espiritual na qual nós estamos vivendo, percebendo a responsabilidade que temos de, como servos do Senhor, nesta luta espiritual, que esta luta não é vencida através dos nossos argumentos. Pensemos muitas vezes no que estamos fazendo. Esta luta não é uma luta pessoal, mas o quanto realmente estamos dando liberdade para o Espírito Santo usar a sua própria espada, a sua própria palavra, para lutar esta guerra. Percebendo, Senhor, faça de mim tão somente um instrumento nas tuas mãos, para a tua honra e para a tua glória. E que na eficácia da palavra, ela possa realizar de fato o seu trabalho. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque é ela quem fala aos nossos corações. Como diz a tua palavra, ela divide juntas e medulas, corpo e alma, intenções e pensamentos do coração. Nós não podemos fazer isto. É somente o Senhor, mediante a tua obra, a tua graça, na vida e no coração do homem. Ó Pai querido, nós pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações, para que esta palavra seja realmente aquilo tudo pelo qual nós queremos viver. Que de fato seja a nossa regra de fé e de prática. Mas tudo isso regado em oração e pelo ministério do teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, por cada irmão que aqui está. Obrigado por cada alma que aqui chegou. E que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, cada família aqui presente, aqueles que também não puderam chegar, o Senhor esteja abençoando cada família. E nós oramos, pedindo pela escola dominical que teremos logo mais, e que em tudo o Senhor possa estar fazendo nos crescer, e sempre desejosos de glorificar ao Senhor, sendo gratos por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor em Cristo Jesus. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Logo mais nós temos a nossa escola dominical.